grandão, ficou médio e agora virou lojas americanas. Tá minguada, hein? O que fazer com as ações das americanas? Depois de descoberto o rombo, que era de 20 bi, passou para mais de 40 bilhões. As ações derreteram. E aí, o que fazer? O índice Bovespa já não conta mais com as ações americanas. E eu tenho aqui em minhas mãos um relatório novinho da Levante 10 Investimentos, feito aqui pelo Flávio, assinado pelo Flávio Conde, especialista, um amigo que eu tenho. E Flávio, ficou muito massa este relatório. E nesta aula eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui para você e depois você vai baixar e ler aqui todo este relatório, que inclusive a parte final dele aqui eu vou até separar, que eu quero ler aqui para você, vai ficar muito massa. Então, vamos lá, nós já estamos na aula direto, sem vinheta, tá, editor? Acorda aí, voz do bolso. Seguinte, se você quer receber um aviso aí no seu celular quando eu publicar uma aula aqui, basta você se inscrever e ativar as notificações, sininho que fica aparecendo aí. Se você já é um excelente, um veterano e já sabe que eu vou entregar conteúdo para você, então deixa aí o seu like. Acompanhe comigo aqui as ações, o que fazer com as ações da Americana. Eu fiz um resumo aqui deste relatório que está disponível para você. Seguinte, as notícias não param, tá? Você, com certeza, sendo acionista ou não das americanas, já deve ter lido, ouvido falar deste desafio que está passando. Então, depois você comenta abaixo aqui se você tem ações das americanas ou não. Então, aí todos os sites, tá? Só dá um Google aí que você vai ter isso. E aí, o que eu resolvi? Falei assim, vamos entregar um relatório completo, um relatório com uma análise mesmo, para que você não fique perdido com tantas notícias na internet, para que você tenha realmente uma posição de um analista certificado CNPI para você, legal? Então vamos entender aqui, eu trouxe algumas informações didáticas aqui para complementar este relatório que você está recebendo, e aí você está vendo a queda, né? A queda gigante, tá, das americanas, mais, né, de menos 90. Que matemática doida é essa, né, prof? Então, a queda aí é superior a menos 90%, dependendo do dia e da hora que você for analisar, desde o dia 12 de janeiro, quando saiu a primeira notícia deste rombo. Vamos explicar já já didaticamente o que aconteceu, por que este rombo está trazendo esse prejuízo, o que eles deixaram de fazer, o que pode acontecer, né, com as ações daqui para frente. Mas eu quero abrir aqui aspas o seguinte: como que estas ações do varejo, estão na sua carteira, tá? Porque todos os conteúdos que a gente compartilha aqui da Levante, todas as aulas que a gente traz aqui do Excelência no Bolso, eu sempre coloco para você a importância da diversificação, da otimização de portfólio. Por quê? Aconteceu agora com as lojas americanas, já aconteceu com a Oi, já aconteceu com a IRB e vai acontecer com outras empresas no futuro. O fato é, desafios e problemas na renda variável em empresas vão acontecer, como aconteceu o circuit break lá no período que teve a pandemia. Agora, como que você se protege desses desafios que vão acontecer? Isso é um fato, não é se acontecer não, prof, é quando acontecer, como que você estará preparado. A única maneira de você estar preparado é ter uma carteira diversificada, tá? Com correlação linear negativa, se puder, entre os ativos. Aqui é uma carteira teórica, eu coloquei aqui alguns pontos. Então, por exemplo, você tem aí ativos de renda fixa, renda variável, CDB, fundos, ações, ETFs, BDRs, você poderia ter tudo isso aí. Agora, o que você precisa analisar, caso você tenha ações das americanas, e se não tiver, você precisa ler este relatório para entender o histórico que está acontecendo agora, para não ter este problema no futuro, ou entender como você vai se comportar, qual vai ser o seu comportamento lá na frente, tá? Então imagine que você tem aí 5% de ações de varejo. Então, trazendo aqui dentro dos setores de comércio da B3, você tem várias aí lojas, né? Lojas Marinas, lojas Renner, Arezzo, etc. E ali de eletrodoméstico você vê aí a Magazine Luiza, a Via e as Americanas, trazendo aí as três principais, tá? Se você tivesse diversificado nas três, tá? E que não é o setor
que a gente mais fala ou mais recomenda para você estudar e investir. O varejo talvez seja o que eu menos falo aqui e eu acredito também que é o que você menos tem informações aí relevante, que não é o setor que é mais estudado, né, ou dos melhores setores. Então, vamos imaginar que mesmo assim você tem aí ações de varejo, tá? Da Via, Magazine ou Americanas. Se tiver bem diversificado, vai ter queda. Vai, mas as outras empresas, os outros ativos, eles vão compensar parte desta perda se for um percentual menor. Por isso, a importância de você saber diversificar uma carteira de investimentos, porque quando acontecer um determinado problema em um setor, você não tem problema, porque outros setores vão compensar esta sua perda, legal? Então, aqui, de onde veio, então, este rombo bilionário que você já está ouvindo aí pela internet, lendo, tá? E entre outras informações, então, vamos falar um pouquinho aqui, né, das lojas americanas, né, fundadas em 1929 no Rio de Janeiro por alguns estrangeiros, né, e criada inicialmente como uma loja de R$ 1,99. Olha que ironia, né? Lá atrás, em 1929, foi criado mais ou menos, né, com este teor destas lojas, né, uma espécie de loja de R$ 1,99. Naquela época não existia, né, este tipo de loja, mas só para você poder entender. E hoje, né, na hora que eu printei, na hora que eu fiz esta aula para você, estava valendo aí 66 centavos neste momento, tá? Então, uma ironia, né, lá de quando foi fundada, voltando à origem aqui em termos de um valor, né, de uma ação. Mas brincadeiras à parte, explicando de uma maneira simplificada de onde veio este roubo e aqui trazendo uma parte do relatório que você terá nas suas mãos, tá? Então, o que que acontecia? As lojas americanas, ela tomava o dinheiro emprestado de bancos, a gente já vai ver aqui quais são os principais bancos, e pagava os fornecedores. Então, a hora que ela chegava lá para poder, né, comprar lá um ar-condicionado, por exemplo, você é o fornecedor, ela tomava dinheiro emprestado do banco, pagava você naquele prazo, né, combinado e ficava devendo o banco. Então, esse tipo de operação era conhecido como risco sacado. Entretanto, as operações não estavam sendo lançadas no balanço da companhia, ou seja, os credores e investidores, tá? Nós, aquelas pessoas, eu não tenho ações americanas, mas se você tiver aquelas pessoas que têm americanas aí na carteira, tá? Não conheciam o verdadeiro tamanho da dívida, porque a dívida não aparecia no balanço. Então, este foi o grande erro, tá? E o novo não, né? CEO que foi contratado, ele chegou lá em menos de 9 dias, ele com a sua equipe observou, cara, isso aqui tem um rombo de 20 bilhões, tá? E ele saiu mais alguns dias ali, 3, 4, 5 dias, não, esse rombo é um pouquinho maior, 43 bi, e talvez pode até crescer mais um pouquinho, né? Então, esta é a dificuldade, é isso que aconteceu. Então, por enquanto, não tem nenhum indício de roubo, desvio, tá? O que está acontecendo é que não foi lançado, não foi mostrado para o acionista que, olha, nós temos uma dívida aqui que ainda temos que pagar, e aí isso impacta lá no home broker, a hora que você está olhando o preço daquela ação. Hoje, né, a reação aí dos credores, tá? Existem mais alguns bancos além destes, mas esses são os principais aí que têm dinheiro a receber das americanas, o BTG, Bradesco, Santander, existem outros bancos, inclusive Banco do Brasil também, tá? BV, entre outros, né, que tem aí uma quantia de dinheiro para poder receber das americanas. E aí, será que vai ter calote, vai ter problema? Então, o que que está acontecendo? Com este impacto, as lojas americanas já estão, né, pedindo aí uma recuperação judicial e este rombo junto da recuperação judicial já está aí tendo alguns impactos em fundos imobiliários. E agora a gente vai entender a relação de fundos imobiliários, os inquilinos, os dividendos, tudo está aí correlacionado, tá? Existe uma correlação aí entre esses ativos, principalmente porque as lojas americanas alugam, né, o espaço nos shoppings e tem aqueles fundos que têm um contrato de participação e agora vai ter problemas em alguns destes fundos, tá? Então, os efeitos aí do rombo bilionário nas lojas americanas começam a aparecer também nos FDICs, né, os fundos de recebíveis. E aí eu trouxe aqui para você, dentro do relatório, você vai ver todos os 8, tá? FIIs que tem uma exposição expressiva junto às americanas aí,
tá? E eu trouxe 3, tá, dos principais aqui, inclusive que tem na nossa carteira. O XPLG11 tem uma participação da receita do XPLG11 de 8%, que está correlacionado direto ali com um CD, tá, da loja americana, da B2W. O MAXR11 com 34% e o GGRC11 com 19%. E aí, o que acontece? Hoje, o dividend yield, aquele acumulado nos últimos 12 meses destes fundos imobiliários, está apresentado aí na tela para você ver. Prof, e aí, o que vai acontecer? Vai cair, vai ter queda desses dividendos, tá? Quanto? Não dá para medir matematicamente quanto que vai acontecer, mas certo é que vai ter um impacto, tá? Só para você ter uma ideia, esses aqui são os imóveis do XPLG, alguns deles, né? Aí aqui você vê um CD, tá, da B2W, tá, da americana, que neste momento está com 0 de vacância e 0 de inadimplência. O risco como investidor de um fundo imobiliário, por exemplo, do XPLG11, é que haja ou a vacância, tá? Ou seja, naqueles shoppings, tá? Neste caso aqui são galpões, esses galpões deixam de ser utilizados ou reduza o número, aumente a vacância. Então o XPLG11 vai ter que procurar novos inquilinos. Inadimplência, se deixar de pagar, vai ter que entrar com processo, advogado e tudo mais para tentar receber. Então, se você é cotista desses 8 fundos imobiliários, que inclusive estão aqui neste relatório para você, ficar atento qual é o percentual da receita que vem exatamente de algo relacionado diretamente com as americanas, legal? E aí a gente vê o que esperar das ações americanas. Então este é um relatório, tá, feito aí pelo analista Flávio Conte, a gente já trouxe ele aqui no canal, a gente já esteve aí na Levante falando muito sobre investimentos. Então, na opinião do Flávio, tá, está difícil, tá, diante de uma recuperação judicial muito complicada, tá, que não deve ser rápida, né, e cujo o desfecho deve ser aí para os próximos meses. Então eu tenho aqui, tá, o que na opinião do Flávio, tá, vai ter que ser os próximos passos. Então, assim, olha, republicar os balanços dos últimos anos e mostrar aos credores onde este rombo de entre 20 a 40 bilhões, né, identificado aí pelo time do Sérgio Rial. Então agora é republicar os balanços. Desde quando? Será que é 5, 6, 7, 10 anos atrás? Mostrar aos credores que a empresa tem condições de pagar a dívida. Então a pergunta é, será que as americanas elas têm ativos que podem ser vendidos, outras marcas, outros bens que podem ser vendidos para pagar parte desta dívida? É o que a gente vai descobrir, tá, neste processo de recuperação judicial, que ela tem aí um prazo de aproximadamente 180 dias, tá? Com algumas regras que tem que ser feito a partir de agora. E para fechar esta recuperação judicial em caráter emergencial, no dia 19 de janeiro, com a sanção de recuperação judicial, todas as obrigações de dívidas da companhia serão suspensas por 180 dias. E as americanas terão um prazo de 60 dias para apresentar um plano de reestruturação de credores. Então, são 60 dias para criar este plano, como vou pagar esta dívida, e este prazo de 180 dias aí para a recuperação judicial. Então, teremos novos capítulos das americanas. E aí, ficou com dúvida? Coloque aqui abaixo nos comentários, leia com bastante atenção, tá, aí o seu relatório, tá, assinado aí, tá, da Levante, e é hora de estudar cada vez mais. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!